Bom dia, alunos, tudo bem com vocês? Então, para nossa aula de hoje, nós vamos fazer uma retomada dos conteúdos que a gente viu até aqui, tá certo? Então, o gênero textual aí que nós estamos vendo é a reportagem. Então, reportagem, o aprofundamento das informações. Características de uma reportagem, né? Das reportagens. Então, os textos são em primeira e terceira pessoa. Lembrando, a primeira pessoa eu, terceira pessoa ele ou ela, né? Nós temos a presença de títulos, então, geralmente um título chamativo. A linguagem, ela é simples, clara e dinâmica. Então, a reportagem tem como característica essa linguagem que não tem palavras muito rebuscadas. Ela é clara, então ela tenta explicar para o leitor de uma maneira mais fácil de se entender e dinâmica. Então, ela se adapta aos leitores. Então, não pode ser um texto com muitas palavras difíceis e rebuscadas, tá? Nós temos o discurso direto e indireto. Então, o discurso direto é aquele em que apresenta a reprodução da fala de alguém, né, o discurso direto, e essa fala vem entre aspas, né, marcando que a tal pessoa falou daquela maneira. Já o discurso indireto é quando o autor da reportagem ele faz uma paráfrase do que uma pessoa falou. Então, não vem marcado entre aspas. Temos aí objetividade e subjetividade, então, diferente da notícia, onde a gente só tem os fatos que nos são apresentados, na reportagem a gente tem a objetividade, que é a apresentação ali do fato, e a subjetividade, que muitas vezes pode aparecer, né? Onde o autor dá ali a sua opinião, faz algumas pontuações, tá? Sobre o que está sendo dito na reportagem. A linguagem, por mais que ela seja simples, clara e dinâmica, ela deve ser formal, né? Então, seguindo aí as regras da língua padrão. E os textos são assinados pelo autor, coisa que não acontece muitas vezes lá na notícia, tá? Então, a reportagem, a gente tem sim o nome do autor. Então, esse é o gênero que a gente viu. Então, vamos ver aí as diferenças entre a notícia e a reportagem. Então, a notícia é um texto mais curto, mais conciso. Então, a notícia ela não é muito longa, porque ela só traz ali o fato, né, o que aconteceu e mais algumas informações. Então, um texto mais curto. Já a reportagem, ela é um texto mais extenso, mais detalhado. Então, tem mais detalhes do que a notícia. A notícia ela é centrada no fato e a reportagem ela é uma pesquisa aprofundada do tema, levantamento de dados, entrevistas, depoimentos e citações. Então, a notícia ela é mais centrada em o que aconteceu, quando, como, porquê, onde, né? Então, centrada no fato. Já a notícia, ela traz dados, entrevistas, depoimentos, citações, então ela é bem mais aprofundada. A notícia relata o fato ocorrido na véspera ou no dia da edição. Então, o fato na notícia é um fato atual. Já na reportagem, a abordagem de um tema sem ligação direta com o dia da edição. Então, pode ser sim algo que aconteceu recentemente, mas não é uma regra, tá? Pode ser sobre algum assunto que já foi falado várias vezes. Então, essa também é uma das principais diferenças entre a notícia e a reportagem. A notícia, né, não vai ser noticiado algo que já aconteceu há anos atrás, né? Então, coisa que a reportagem pode fazer. A notícia registra dos fatos, em geral, sem juízo de valor. A reportagem, interpretação dos fatos relatados. Então, aqui na notícia,
é só registro dos fatos, né? O que aconteceu, quando, como, por quê. Já na reportagem, o autor pode fazer essa interpretação dos fatos relatados, tá? Então, seria algo aí como a objetividade, né? Coisa que acontece na notícia, e a subjetividade que acontece na reportagem, né? Então, a reportagem pode ser objetiva e subjetiva ao mesmo tempo, coisa que a notícia não faz, né? Ela é mais objetiva. Outra coisa que nós vimos, né? O que são fake news. Então, em inglês, fake news significa notícia falsa. O termo tornou-se popular em 2016 nas eleições dos Estados Unidos. Então, esse termo foi criado recentemente, né? Apenas há alguns anos aí. Elas são divulgadas principalmente nas redes sociais e podem ter objetivo comercial, ideológico, político e etc. Então, as fake news, elas se propagam mais nas redes sociais e com o objetivo aí de um objetivo comercial, né? Ideológico, político. Então, a gente já está bem acostumado com esse termo. A gente vê bastante fake news sendo propagadas na internet, né? Nos aplicativos, no Facebook, no WhatsApp, enfim. Que é onde mais acontecem aí as fake news. Gente, outro assunto que nós vimos aí foi o predicado verbo nominal. Então, para a gente ter um predicado verbo nominal, nós precisamos de uma oração, ou seja, uma frase que tenha um verbo, né? Então, o verbo de ligação e o verbo significativo ou nocional. Lembrando que os verbos de ligação são aqueles que indicam uma ideia de estado. Então, por exemplo, ser, estar, permanecer. Já o verbo significativo são aqueles verbos de ação: correr, pegar, andar, fazer, e vários outros, tá? Então, o verbo de ligação, ele indica um estado. Então, ser, estar, permanecer são os principais verbos de ligação. Já o verbo de ação, né, o verbo significativo, são os verbos de ação, que indicam uma ação. Então, o verbo de ligação, vamos ver bem certinho aqui. O que é o verbo de ligação? Ele tem a função de ligar o sujeito a uma característica ou a uma condição. Então, né, hoje está chovendo. Então, veja que o verbo estar aqui, ele liga o sujeito a uma característica. A turma está contente. Veja o verbo estar aqui de novo, está ligando a turma, que é o sujeito, a uma característica, né? Contente. Por exemplo, então aqui, Sandra está ou parece cansada. Veja que está e parece, eles são verbos de ligação. Sandra é o sujeito, cansada é uma característica, tá? Quando nós temos o verbo de ligação, nós temos o predicado nominal, tá? Então, vai ser sempre um predicado nominal. Então, Sandra é o sujeito e parece cansada, e nós temos um predicado nominal. O núcleo do predicado é o nome, cansada. Então, por isso que a gente chama de predicado nominal, porque o núcleo do predicado é um nome. Então, Sandra está ou parece cansada. Sandra é o sujeito, está cansada é o predicado. A gente classifica esse predicado como predicado nominal, porque o núcleo é o nome, que é o adjetivo cansada, tá? Agora, o verbo significativo, também chamado de nocional, exprime a ação, acontecimento, desejo, atividade mental, etc. Então, por exemplo, a criança brincou muito. Nesse caso aqui, nós temos um predicado verbal, onde o núcleo do predicado é um verbo. Então, a criança brincou muito. O que brincou muito? A criança. Então, vejam aqui, eu tenho o sujeito, a criança, brincou muito, é o predicado. Nesse caso, por ser um verbo de ação, um verbo significativo, a gente classifica esse predicado como
verbal. Por quê? O núcleo é o verbo de ação. Então, o núcleo desse predicado é um verbo. Então, essa é a principal característica uma característica, principal entre predicado nominal, onde o núcleo é um nome, e o predicado verbal, onde o núcleo é um verbo, certo? E, sabendo disso, eu posso ter na mesma oração, na mesma frase, um predicado verbo nominal. Então, há casos em que o predicado é verbo nominal. Isso ocorre quando o predicado é composto de um verbo significativo ou nocional, é o verbo transitivo direto. Porém, há um predicado que se refere ao sujeito ou ao objeto direto da oração. Então, por exemplo, Maria voltou cansada. Quem que voltou cansada? Maria, né? Achei o sujeito. Veja que voltou é um verbo significativo, né? Um verbo de ação. Tendo o verbo de ação, já sei que é um predicado verbal. Agora, cansada é o predicativo do sujeito, porque a Maria voltou e ela estava. Veja que está escondido aí esse verbo de ligação. E ela estava cansada. Então, cansada é o predicativo do sujeito, porque cansada se refere a Maria. Então, nesse caso aqui, Maria voltou cansada, eu tenho um predicado verbo nominal. Não sei se ficou claro, mas nós falamos isso em sala de aula, então uma retomada, mas não esqueçam, sempre olhem para o verbo. Primeira coisa, quando vocês forem fazer uma análise sintática, sempre identifiquem o verbo da oração, né? Então, nesse caso aqui, Maria voltou cansada. Voltou é um verbo de ação. Quem que voltou cansada? Maria, achei o sujeito. Agora, cansada se refere a Maria, tá? E não se refere ao verbo. Então, nesse caso aqui, ele é predicativo do sujeito. Então, Maria voltou, ela estava cansada. Então, o verbo de ligação tá escondidinho. Então, predicativo do sujeito. Então, Maria voltou cansada, voltou, predicado verbal, e cansada é o predicado nominal. Então, predicado verbo nominal, certo? Continuando aqui, outro conteúdo que nós vimos foi a derivação imprópria. Lembra que eu expliquei para vocês que existem várias formas de a gente formar uma palavra nova? Então, um desses casos é a derivação imprópria. O processo de derivação consiste basicamente na formação de palavras pelo acréscimo de prefixo, de sufixo ou de prefixo e sufixo simultaneamente. Então, dei o exemplo lá da palavra feliz. Vejam que eu posso adicionar um prefixo, o in, e formei uma palavra nova, infeliz. Posso colocar nesse feliz o sufixo mente, né? Fica felizmente. Criei mais uma palavra. Posso adicionar os dois, o in e o mente. Então, fica infelizmente. Nesse caso aqui, a derivação, eu criei palavras pelo processo de sufixação e prefixação, tá? Esses são exemplos. Agora, a derivação imprópria é diferente. Por quê? Porque não forma novas palavras, ela apenas muda a essas palavras de classe gramatical. Essa mudança de classe gramatical é realizada pelo artigo. Então, vamos ver aqui, ó. Algumas possibilidades de derivação imprópria. Primeiro caso aqui, adjetivo para substantivo. Por exemplo, os bons serão recompensados. Vejam que aqui o adjetivo bons, o bom, a gente sempre classifica como adjetivos. Mas veja que quem que serão recompensados? Os bons. Aqui o adjetivo ele mudou para substantivo. Então veja que não houve mudança nas palavras, né? Na grafia. E sim, só mudou de classe de palavras.
Outra possibilidade de advérbio para substantivo. Então, por exemplo, o amanhã é incerto. Então, vejam que amanhã, geralmente, a gente classifica como advérbio, né? Aqui, nesse caso, o que é incerto? O amanhã. Vejam que eu coloquei um artigo na frente e tornei esse advérbio em substantivo, tá? Outra possibilidade são substantivos comuns para substantivos próprios. Por exemplo, Carlos Pereira esteve presente. Então, vejo aqui que Pereira, geralmente não, ele é um substantivo comum ali, né? Árvore da peira. Veja que aqui Pereira é um nome próprio, é um substantivo próprio. Outra possibilidade são os adjetivos para advérbios. Eles falam baixo. Vejam que baixo geralmente a gente classifica também como adjetivo, né? Ela é uma menina baixa. Aqui eles falam baixo, esse baixo passou de adjetivo para advérbio, tá? Então, são aí algumas possibilidades de derivação imprópria, tá certo, alunos?